Seja bem-vindo ao Excel Turbo, o mini curso gratuito de Excel básico. Eu sou o Paulo Ferreira, eu serei o professor de vocês durante esse curso e já peço para vocês, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e não esquece de me seguir no Instagram, porque lá eu posto conteúdo diariamente. No Excel Turbo, você vai dar os seus primeiros passos com o Excel e vai vencer esse medo, esse mito que as pessoas criaram de que o Excel é uma ferramenta extremamente difícil. O Excel é utilizado em várias empresas de diversos setores diferentes. Então, saber Excel aumenta a sua possibilidade de conseguir um emprego. As empresas cobram o Excel como requisito por causa da sua versatilidade, a sua capacidade de processamento de dados. Por isso que quem sabe Excel sempre se destaca dos seus concorrentes durante a disputa por uma vaga de emprego. E aproveitando a oportunidade, eu quero te apresentar o meu curso completo, que é o Excel do básico ao avançado em 4 semanas. Esse curso é composto por mais de 100 aulas e nele você recebe um planner para você acompanhar todas as aulas de acordo com o cronograma, a fim de que você termine o curso em 4 semanas. Então, em 4 semanas, isso é um mês, você vai do básico ao avançado em Excel. Você também tem acesso a módulos de exercícios para você praticar o seu Excel em cenários reais, desenvolvendo soluções com Excel, e também recebe um certificado de conclusão. E se você tiver alguma dúvida durante o curso, você vai ter o meu WhatsApp. Para você me perguntar, você vai poder me mandar mensagem. Você vai poder pegar o seu celular, filmar a tela do computador e dizer: professor, minha função não está funcionando e eu não sei por quê. E eu vou te ajudar. E eu vou deixar o link do curso completo aqui na descrição do vídeo, então corre lá, dá uma olhada, se inscreve e bora para a aula. Nessa aula nós veremos uma introdução a fórmulas, porque o Excel ele tem como uma de suas principais características a possibilidade de você trabalhar com números, de você processar dados, de você fazer cálculos, de você extrair informações. E para isso nós utilizamos fórmulas e funções. Primeiramente nós vamos aprender as fórmulas. Nós já aprendemos como que os números se comportam dentro do Excel e agora você vai aprender como funcionam as fórmulas dentro dele. A fórmula nada mais é do que uma operação matemática. Você vai utilizar o mesmo sinal, mais, menos, vezes e igual. Porém, no Excel nós temos algumas diferenças. Por exemplo, no Excel a adição é um sinal de mais. Ok, até aqui tudo é igual, sinal de mais. Vamos centralizar, um sinal de mais. Na subtração é um sinal de menos, que é o tracinho. Ok, até aqui igual na nossa matemática. Na divisão, nós não usamos o símbolo da divisão como nós temos na tabuada, que no caso seria este símbolo aqui. Nós não utilizamos a divisão desta forma. No Excel, a divisão ela é representada pela barra, que é esta barra aqui. Ela representa a divisão. E a multiplicação ela é representada pelo asterisco e não pelo X. Então, estes são os símbolos aritméticos das fórmulas que nós vamos utilizar no Excel. Vai ter alteração na divisão e na multiplicação, como nós já vimos. E é interessante que você assista essa aula, mas você também tente fazer o que a gente está fazendo aqui. Apenas assistir a aula não vai te fazer fixar esse conhecimento. São atividades simples, aqui nós temos apenas textos e cores de preenchimento, coisa que você pode fazer manualmente. Não vou disponibilizar essa planilha para download, porque é interessante que você digite, que você tente deixar exatamente dessa forma aqui, para que você treine também a criação das suas planilhas, que nem aqui na D2, nós temos um preenchimento azul, uma fonte na cor branca e em negrito. Você pode criar o seu próprio ambiente como esse para você treinar. Vamos lá. Adição. Eu quero somar o valor 1 com o valor 2. Nós temos valor 1, valor 2. Como que eu faço essa soma? Por padrão, toda fórmula do Excel inicia com um sinal de igual. E já você vai entender por quê. Toda fórmula funciona com um sinal de igual. Então, se eu quero somar o 15 com 3, eu venho igual 15 mais 3. Pressiono Enter.
18. Nós temos aqui um resultado. O Excel fez esse cálculo para a gente. Mas, Paulo, eu digitei a função e só apareceu 18. Por quê? Eu vou clicar aqui em cima, você percebe que só tem 18. Mas lembra que nós temos uma barra de fórmula? A caixa de nome, ela nos diz o nome da nossa célula. E a barra de fórmula, ela vai mostrar qual é a função que tem por trás desse resultado. Porque o Excel em si, ele só mostra o resultado, ele não te mostra a função. Então, quando você seleciona a célula, a barra de fórmula te mostra a fórmula que tem por trás desse resultado. Sendo assim, vamos novamente. Igual 15 mais 3. Só recapitulando. Que é a soma do valor 1 com o valor 2. Pressiono Enter e ele me dá o resultado. E por que que nós iniciamos com o sinal de igual? Eu vim aqui para o nosso Paint para eu te explicar o porquê. Nas operações matemáticas, nós trabalhamos da seguinte forma. Eu vou usar como exemplo os nossos dois valores, 15 e 3. Se eu quisesse somar esses dois valores, seria da seguinte forma. 15 mais 3, que é igual a 18. Essa seria a forma correta de nós fazermos isso, que nós aprendemos na escola, quando a gente vai fazer uma conta no papel, ou na calculadora. No Excel, essas ordens, elas se invertem. Você percebe que no Excel, a gente já inicia aqui, ó, pelo sinal de igual. Por quê? Porque no Excel, o que vai aparecer para a gente é somente o resultado, e não a fórmula. Então, perceba que aquilo que aparece depois do igual é somente o resultado, que é o que eu quero que apareça. Então, ao invés de a gente digitar 15 mais 3 no Excel, nós digitamos igual 15 mais 3. Então, o que vai aparecer lá é somente o resultado. No Excel, eu não quero que apareça isso aqui é a minha fórmula, eu quero que apareça somente o meu resultado. Por isso que nós iniciamos as funções com o sinal de igual. Por quê? Porque depois do igual é que aparece o resultado. 15 mais 3 igual 18. Depois do igual é que aparece o resultado. E no Excel, todas as fórmulas que nós fazemos, elas funcionam assim, elas começam com o sinal de igual. Porque quando você finaliza ela, ele não vai te apresentar a fórmula, ele vai te apresentar somente o resultado. Por isso que existe a barra de fórmulas, para você identificar qual a fórmula que você está utilizando. Se você quiser editar, você pode editar pela barra de fórmulas, ou você pode dar um duplo clique dentro da célula com o resultado, que aí você vai conseguir visualizar a fórmula que você digitou. Subtração, mesmo processo, igual 15 menos 3 e vou pressionar Enter. Temos aqui 12. E algo interessante, quando você estiver digitando uma função igual 15 menos 3, e se acontece de você clicar em algum lugar e acontecer alguma coisa e você errou a sua função e quando você dá Enter aparecer algum erro, o que que você faz? Fecha o erro. Se você errou a sua função na hora de você digitar ela, o que que você faz? Você simplesmente pressiona ESC, que é o botão que está no canto superior esquerdo do seu teclado, que está a sigla ESC. Ele cancela a ação que você está fazendo. Então, se você está construindo a sua função e você erra, basta você pressionar ESC, que ele cancela a ação que você estava fazendo. Se você estava digitando, ele cancela essa digitação. Se você está editando, ele cancela essa edição. Então, vamos para a divisão. Igual. E pessoal, se vocês quiserem movimentar o cursor, isso é, esse tracinho fica piscando na hora de digitar, se você pressionar a seta para o lado, acontece às vezes do Excel ir selecionando alguma célula. Então não usa as setas quando você está digitando funções ou fórmulas. Então igual 15, a barra, que é o símbolo da divisão, e 3. Pressiono Enter, eu tenho o resultado da minha divisão. E a multiplicação, igual 15 vezes 3. O símbolo da multiplicação é o asterisco. Você pressiona Enter. Nós temos aqui as nossas primeiras funções. Nós estamos realizando cálculos com o Excel. Porém, eu vou fazer algumas observações para vocês. Digamos que você recebe um arquivo com várias coisas para você fazer cálculo. E aí, depois que você realizou todo o cálculo, como a gente fez aqui, alguém chega para você e diga: olha, me enganei, me perdoe, aqui não é 3, aqui é 5. E aí?
Você vem, digita 5, pressiona Enter, porém, todos os seus cálculos aqui estão errados. Por que estão errados? Porque está usando o 3. E existe uma forma dentro do Excel, quando a gente começa a trabalhar com funções, de você somar utilizando o valor da célula, não o número dentro dela. Aqui nós estamos utilizando o número dentro da célula e não a célula. E vai ficar mais claro de vocês entenderem a partir de agora. O que eu vou fazer? Aqui do lado, eu vou fazer os cálculos novamente. Eu vou centralizar esses números e vou ajustar a largura dessa coluna só para ficar mais fácil o entendimento. Aqui eu vou centralizar também. Vamos lá. Nós vamos fazer uma adição. Lembra como a gente fez aqui? Eu venho na minha barra de fórmula e vejo. É igual 15 mais 3. Eu vou retornar o 3 para o valor 2. E perceba agora o novo método de criarmos a fórmula. Ao invés de nós digitarmos o valor, como a gente estava fazendo, nós vamos digitar a célula. E agora você vai entender o porquê de a gente ter aprendido as células na primeira aula. B5, B6, B7, B15, F12. Você vai entender o porquê. Igual. Eu quero somar 15 mais 3. Porém, eu não vou digitar 15 mais 3. Eu vou clicar em cima da célula que está o 15. Que célula é essa? É a E2, porque está na coluna E e na linha 2. Então, aqui eu não estou selecionando o 15. Eu estou selecionando a célula E2. Mais E3. Então, aqui eu não seleciono os números. Ou melhor, eu não digito os números. Eu seleciono as células a qual os números estão dentro. E já você vai perceber a diferença. Subtração igual. Clico na célula onde está o número. Menos o valor 2. Pressiono Enter. Divisão igual. Clico no primeiro valor. Insiro o símbolo da divisão. Clico no segundo valor. Pressiono Enter. Multiplicação a mesma coisa. Igual. Valor 1 vezes o valor 2. E vou pressionar Enter. Nós temos aqui exatamente os mesmos resultados. Você pode comparar, estão iguais. Porém, olha a diferença. E essa é a mágica do Excel. É esse tipo de automatização. É esse tipo de coisa que melhora a sua produtividade aí 1000%. Se alguém chega para você e diz, olha, me enganei, não é 3, é 5. Então, nesse caso aqui, o que é que você teria que fazer? Você teria que abrir essas fórmulas uma por uma, apagar o 3 e adicionar o 5. Já da forma que nós acabamos de fazer, isso não é necessário. Vou selecionar aqui o 3, vou digitar 5, vou pressionar Enter e olhe para os números aqui o que vai acontecer. Todos eles mudaram automaticamente. 15 mais 5 é igual a 20. 15 menos 5 é igual a 10. 15 dividido por 5 é igual a 3. 15 vezes 5 é igual a 75. Então, aqui nós temos uma amostra do que o Excel é capaz de fazer. Perceba que o que nós fizemos foi, ao invés de nós digitarmos os números, nós digitamos a célula. Então, o Excel ele não se importa com o número que tem dentro, ele só se importa com a célula. Ele diz, olha, eu estou somando tudo que tem dentro dessa célula com tudo que tem dentro dessa célula. Então, se o valor mudar, automaticamente o resultado muda. Eu não preciso estar mudando isso manualmente. Por isso que nós aprendemos a identificar as células, como que funcionam as células. Porque as somas, as funções, elas vão trabalhar desta forma. Selecionando as células na nossa planilha. Porque quando você trabalha diretamente com células, dizendo, olha Excel, eu quero que tu some tudo que tem dentro dessa célula, com tudo que tem dentro dessa célula, você está dizendo para ele que eu quero os valores das células, independente do que eles são. Então você não digita os valores. O próprio Excel entende que se aquele valor mudar, ele tem que fazer todo o cálculo novamente. E ele vai fazer isso toda vez que for necessário. Então, nós temos um 15, vou pôr 52. Perceba que ele fez todo o cálculo sozinho. Entenderam agora? Nós temos duas possibilidades de fazer fórmulas. Você pode digitar o valor, que funciona,
Porém, se algum valor for alterado, você tem que refazer tudo novamente e isso não é legal. Se você está trabalhando com Excel, é para o seu trabalho ser mais produtivo, você pode selecionar as células ao invés de digitar o valor, fazendo assim com que, se o valor muda da célula que você selecionou, automaticamente o Excel faz todas as somas para você. E nessa aula nós aprendemos como funcionam as fórmulas. As fórmulas nós digitamos as células, nós usamos as operações e na próxima aula nós vamos aprender como funcionam as funções. As funções elas já são mais avançadas do que as fórmulas. E eu vou apresentar para vocês quais são as funções mais utilizadas dentro do Excel. Então, te espero na próxima aula.